Gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre prova, certo? Mas não é a nossa prova no quesito de avaliação, é prova matemática, seria um sinônimo para demonstração. Então seria demonstrações matemáticas e nós vamos falar também sobre contra-exemplos, né? Como utilizar contra-exemplos para refutar um teorema que vai para a gente provar, mas não dá para provar esse teorema. A gente utiliza contra-exemplos. Esse vai ser o assunto dessa aula. Lembrando que essa aula é de uso exclusivo dos alunos do professor Hugo Vitor, por favor não compartilhem. Lembrando também que eu estou gravando da minha casa, não estou em estúdio profissional, então podem ter alguns ruídos ao fundo. Espero que isso não atrapalhe a aula de vocês. No mais, bons estudos. Qualquer dúvida podem me perguntar lá no nosso encontro no Meets. Vamos lá. Na aula de hoje nós vamos falar sobre provas de teoremas. Durante toda a vida acadêmica de vocês vão ver provas e demonstrações de teoremas. E vocês também vão ter que fazer algumas como forma de exercício e de avaliação. O que vocês devem saber sobre teoremas, certo? Primeiro, nem todos os teoremas já estão demonstrados. Nós temos alguns teoremas que estão em aberto. São chamados de conjecturas. Conjecturas são situações que você supõe que ela vai dar certo, você verifica que está dando certo, mas você não tem uma prova formal matemática. Tem algumas estruturas de uma prova formal matemática que devem ser seguidas. E algumas conjecturas não têm essa prova ainda. Tem algumas verificações para alguns valores, mas não se tem uma prova formal. Eu trouxe aqui alguns exemplos de conjecturas, mas eu não vou comentar sobre elas. Conjectura de Poincaré, na verdade, não é mais uma conjectura, ela foi proposta há mais de 100 anos, mas ela foi demonstrada recentemente. Eu acho interessante comentar sobre ela, porque ela foi uma conjectura, não é mais, agora já foi provada, então ela passa a ser agora um teorema, certo? A sua demonstração é muito complexa, o seu assunto em que ela envolve é muito complexo, a gente ainda não tem vocabulário matemático para comentar muito sobre a conjectura de Poincaré. Mas saibam que a pessoa que demonstrou ganhou um prêmio equivalente ao prêmio Nobel, só que voltado para a matemática, que a gente chama de medalha Fields. E ele recusou, certo? Foi um russo e ele não demonstrou tudo de uma vez, ele foi publicando artigos por partes, seguindo a ideia de outro matemático. Então, um matemático propôs uma ideia e ele foi fazer as contas, abriu conta. Foi uma demonstração muito grande e foram vários artigos para chegar até o resultado final. Mas ele chegou nesse resultado, certo? Um exemplo que o livro traz, que eu recomendo muito a leitura para vocês, é da conjectura de Goldbach. Esse é um exemplo simples, esse é um exemplozinho de conjectura bem elementar. Elementar no sentido que ela é fácil de entender. Vocês vão encontrar lá no livro, na página 21. Eu não vou comentar aqui sobre as conjecturas, se vocês quiserem a gente pode comentar no nosso encontro do MITS, e eu recomendo essa leitura. Simples de entender, fácil de verificar que é verdade para alguns valores, mas a demonstração formal ainda não saiu, certo? Ainda não existe. Outra que eu queria comentar, que o livro não traz, é uma premissa P versus NP. Existem alguns problemas em abertos, esse aqui é um deles também, P versus NP. Ele é um problema computacional, na verdade não é um teorema, ele ainda não está bem enunciado. São classes de problemas, então tem algumas classes de problemas que podem ter solução em tempo polinomial e outras classes de problemas que o tempo computacional dele, para ele ser verificado uma solução é em tempo polinomial, mas para encontrar uma solução realmente não é tão rápido assim, já é um tempo maior, certo? Não polinomial que a gente chama, pode ser exponencial, pode ser um tempo bem maior. E existe uma ideia de que não é possível construir algoritmos polinomiais para resolver problemas que são não polinomiais, mas ninguém provou isso. Então, será que problemas não polinomiais podem ser resolvidos com algoritmos polinomiais, com soluções polinomiais? E só não está lá e ninguém ainda descobriu? Ou não tem como, é impossível? Esse é um problema em aberto, certo? Mas é um problema da computação. Acho que é um pouco complicado eu explicar aqui sem inserir vocês no universo da computação, mas a ideia principal aqui é que vocês entendam que tem teoremas que estão em abertos. Na verdade, a gente não chama de teoremas, a gente chama de conjecturas, certo? O que é que acontece?
Nós não vamos resolver conjecturas aqui na nossa aula, é claro. Está em aberto há mais de 100 anos, quem sou eu para resolver aqui para vocês? Eu quero que vocês entendam que há uma importância de resolver teoremas muito grande, certo? E os teoremas que nós vamos resolver são teoremas que já foram resolvidos, já tem-se a solução. Nós vamos ver como é que chega nessa solução desses teoremas. Está entendendo isso? Não, ninguém vai criar nada do zero, já está lá em algum livro. E a gente vai exercitar com esses teoremas que já estão resolvidos, a gente vai reproduzir essas demonstrações e o mais importante, a gente tem que entender quando essas demonstrações são apresentadas em algum livro. Você está estudando matemática, vão vir as primeiras definições, lembra como foi nosso início das aulas, nosso primeiro conteúdo? Vão vir os conceitos primitivos, as definições, vão vir alguns teoremas mais elementares e esses teoremas eles vão sendo demonstrados. Vocês têm que entender como é uma demonstração de um teorema, mesmo que não seja você que esteja fazendo. Mas quando essa demonstração está sendo apresentada, o que é que está ali escrito? Tem a premissa inicial, tem os conceitos que são apresentados, o desenvolvimento da demonstração e finalmente a conclusão. Então esse passo a passo tem que ser entendido por vocês, para que vocês, se precisarem, reproduzam esse tipo de raciocínio. Tudo bem? Vamos ver aqui nosso início dessa parte de teoremas. Prova de um teorema, uma prova. Como que a gente faz provas de teoremas? Tem várias formas de fazer, várias formas. O método mais simples, o inicial que nós vamos ver, é claro que nós vamos ver outros métodos de demonstração, métodos de prova matemática, mas agora a gente vai ver somente a demonstração direta, inicialmente. A ideia é a seguinte, a gente se habituar primeiro com a estrutura de uma prova, para se convencer que é aquilo que a gente está procurando, certo? Então vamos lá, o livro aí traz um passo a passo, eu nunca tinha estruturado dessa forma, mas eu achei bem didático a estrutura como o livro traz. A ideia é a seguinte, primeiro passo, você vai ler o que é que você quer provar. Se for necessário, passe para a forma de se então, né? Aquela ideia do condicional que nós vimos. Essa passagem para a forma do se então é muito importante para você conseguir identificar quem é a sua hipótese, quem é a sua tese. Então, o que fica entre o se e o então é chamado de hipótese. E o que fica depois do então é chamado de tese. Depois que você identifica quem é a hipótese e a tese, você já está sabendo onde você vai começar a sua demonstração e onde você vai terminar. Olha que o método que eu estou chamando aqui é demonstração direta. Então, a gente vai partir da hipótese e vamos chegar na tese. Uma dica para quem está iniciando, eu não fazia isso, o livro traz essa dica, e eu achei bem didático essa estratégia. O que é que você vai fazer? Sabendo já quem é a hipótese e quem é a tese, você já escreve a sua primeira, e você já escreve quem é a sua última linha. A dica que eu dou para vocês é que vocês não vão fazer a demonstração logo de cara, você vai fazer o seu rascunho. Imagina que você está fazendo uma avaliação. E você está se deparando com uma demonstração que você nunca viu antes, mas você já viu todo aquele conceito, você já estudou aquele conteúdo, acha que consegue resolver por conta própria lá naquela hora da avaliação. Não comece fazendo logo a sua solução final, não pense que você já vai partir logo para a resposta. Então vá no seu rascunho e siga esse passo a passo, escreva quem é a primeira linha, começando na sua hipótese, e já escreva quem é a sua última linha, que é mostrando aonde você quer chegar, que é a sua tese. Porque assim você já vai estar bem direcionado, sabendo o que é que você tem em mãos para começar, a hipótese, e aonde que você quer chegar no final, que é a sua tese. Então esse aí já dá um direcionamento para quando você fica perdido sem saber o que fazer na demonstração. Aí o que é que você pode fazer depois? Depois que você já está vendo aonde você está saindo e para onde você vai chegar, está saindo da hipótese, vai chegar na tese. Você vai expandir os conceitos. Como é assim eu vou expandir os conceitos? O que ele estiver trazendo lá de início na hipótese, o que ele está pedindo na tese, você vai ver se tem alguma definição, algum teorema que fala sobre aquilo. Então você vai usar as definições que já foram estudadas. Deixa eu diminuir aqui. Você vai usar as definições que já foram estudadas
da primeira para a segunda linha, então voltando da última linha para a penúltima linha, você vai expandir esses conceitos e você vai usar teoremas que você já estudou, que podem ajudar a resolver o teorema que você está resolvendo. Tem teoremas mais simples que eles vão nos ajudando a resolver teoremas mais complexos. Então, ao expandir os conceitos de definições e usando outros teoremas, você vai tentar expandir até chegar, até de uma forma que os extremos se encontrem, ou seja, até que a hipótese chegue na tese. Você não sabe como é que eles vão se encontrar? Bote a primeira linha lá no topo do seu rascunho, bote a última linha lá no final do seu rascunho. Você pega uma folha para fazer a sua demonstração e tenta a partir daí. Vai expandindo suas definições, vai expandindo seus teoremas até os dois se encontrarem. Se encontrou, você já viu como é a estrutura, você passa a limpa a sua resposta final num textinho bacana, coerente, usando uma linguagem matemática bem concisa. Essa é a estrutura que o livro traz. Eu acho uma estrutura bacana para quem fica meio perdido no início, certo? E eu recomendo que vocês façam dessa forma. Caso vocês queiram saber outra forma, como eu fazia, né, antes de ver essa estratégia do livro, a gente pode comentar lá no Mix. Mas aqui eu vou me prender à estratégia que o livro traz para a gente. Acho que ele separa em 4 pontos ou em 5 pontos. Eu dei uma resumida aqui em 3 pontos para a gente, certo? Vamos ver alguns exemplos, como é que a gente faria essas demonstrações. A melhor forma da gente treinar uma prova matemática, uma demonstração matemática, seria por meio de exercício. Então eu recomendo para vocês os exercícios da página 30, certo? 5 ponto alguma coisa, do 5.1 até o 5.24. Então são exercícios bacanas, página 30 e 31, certo? Essas aqui são as minhas recomendações para que vocês façam envolvendo esse assunto. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui alguns para vocês? Essa questão 5.6. Prove que o produto de dois inteiros ímpares é ímpar. É isso que eu vou querer provar. Um teoremazinho simples, né? Mas na sua simplicidade ele tem uma elegância bacana para a gente poder trabalhar o nosso conteúdo da aula de hoje. Então a primeira coisa que eu estou fazendo aqui é lembrando a definição que a gente vai precisar. Definição de o que é um número ímpar. Foi apresentado lá na aula sobre definições. E o inteiro A ele é chamado de ímpar desde que haja um inteiro x, de modo que A é igual a 2x mais 1. Ok? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é passar esse nosso problema de prove, né, para a linguagem do se então. Então, primeiro passo, passar para a forma de se então. Passando para a forma de condicional, não vou chamar mais assim forma de se então, vou chamar de condicional, certo? Ou implicação condicional, pronto, eu estou mais acostumado com condicional, condicional. Professor, o que é condicional? É a forma do se então, certo? Passando para a forma de condicional simples, condicional, só condicional tá bom. Temos que provar. O que é que nós temos que provar? O produto de dois inteiros ímpares é ímpar. Naquela linguagem do condicional, a gente costuma usar variáveis, lembram? Então aqui vai ficar, temos que provar o quê? Se eu vou usar aqui, no caso, ele define um inteiro A, eu vou usar A e B. Se A e B são inteiros ímpares, então, o produto, o que seria o produto de dois inteiros ímpares? No caso, A e B, então vai ser A vezes B. Só ajeitar esse meu então que está meio feioso. Então, A vezes B é ímpar. É isso que nós devemos provar. Repara que quando a gente passa para a forma de se então, a gente já tem direitinho quem é a nossa hipótese, quem é a nossa tese. Se você quiser, você pode deixar bem claro isso no próximo passo. Então, ainda nesse primeiro passo mesmo, certo? Quem é a minha hipótese, quem é a minha tese? A minha hipótese, A e B são inteiros ímpares. A minha tese, A vezes B é ímpar. Então, eu vou fazer isso agora na próxima linha. Eu vou deixar claro aqui quem é a minha hipótese,
A e B são inteiros ímpares. A hipótese é o que está entre o se e então. A hipótese é o meu ponto de partida. A minha tese é o que está depois do então. A minha tese é onde eu quero chegar. A vezes B é ímpar. Tudo bem até aqui? Segundo passo que ele recomenda é você escrever a primeira e a última linha. Quem é a primeira e a última linha? Vou botar aqui como segundo passo. A primeira e a última linha, no caso, é desenvolver escrever esses conceitos, escrever quem é a minha hipótese e aonde que eu vou chegar, exatamente como se fosse já a minha solução. Então, o que eu vou fazer agora, eu recomendo que vocês façam um rascunho, para depois vocês colocarem na resposta final de vocês. Vamos lá. A e B, vamos pelo começo. Sabemos que A e B são inteiros ímpares. Essa aqui seria o ponto de início. Próxima linha já vai vir alguma coisa já da solução. Então eu vou deixar um espaço para poder desenvolver e no final vou escrever o que seria o fim da nossa demonstração. Assim podemos concluir que A vezes B é ímpar. Pronto, escrevi a minha hipótese no começo, escrevi a minha tese como sendo a última coisa a escrever e deixei um espaço entre elas. O que é que eu vou fazer nesse espaço entre as duas linhas, a primeira e a última? Agora eu vou para o terceiro passo que ele me disse naquela estrutura. Seria desenvolver os conceitos. E a partir do desenvolvimento dos conceitos, usar teoremas que vão me ajudar. No caso aqui, quais são os conceitos que eu vou precisar? Vou voltar aqui a tela. Vou precisar do conceito do que é um número ímpar e talvez eu precise do conceito de produto de dois inteiros. Pronto, são as duas coisas que a gente vai precisar para esse problema, é o que vem pela minha cabeça inicialmente. Então vamos desenvolver esses conceitos. Primeiro vamos começar com o conceito de ímpar. Sabemos que A e B são ímpares, logo existe x tal que x inteiro tal que A é igual a 2x mais 1. Esse é o conceito de ímpar. Vai ter algum x tal que o A pode ser escrito na forma 2x mais 1. No caso também eu posso fazer isso com um B, só que eu já usei x para o A, vou usar outra variável agora. E existe y. Eu poderia usar x1 e x2, certo? Para economizar com as letras do alfabeto, posso usar índice, mas algumas pessoas se complicam com índice, então vamos usar y. E existe y inteiro, tal que B é igual a 2y mais 1. Desenvolvi o conceito de ímpar lá na hipótese. Lá embaixo eu posso também escrever quem é a minha penúltima linha. Quem vai ser a minha penúltima linha? Se eu pude concluir que A e B é ímpar, eu pude fazer essa conclusão, é porque eu pude escrever A vezes B na forma de número ímpar, né? Que seria essa estrutura. Então eu vou escrever isso. Logo, existe um inteiro K, vou usar aqui outra letra, K inteiro, tal que A vezes B é igual a 2K mais 1. Pronto. A estrutura de um ímpar é essa. É duas vezes algum inteiro mais 1. Não me interessa se esse inteiro é x, é y, é k, pode ser qualquer letra do alfabeto. Eu só fiz desenvolver os conceitos de números ímpares aqui. Tudo bem para vocês? Estão conseguindo acompanhar essa parte? Qualquer dúvida, vocês perguntam lá no Mix. Eu só desenvolvi o conceito de ímpar. Está aqui a minha primeira linha, está aqui a minha segunda linha.
Aí eu fui lá para a última linha e estou voltando. Aqui é a minha última, não sei como é que eu posso escrever a última, e a penúltima. Então a gente está fazendo dessa forma, a gente está fazendo as duas se encontrarem. Aqui eu estou com um probleminha de espaço, eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar essa tela, eu vou abrir outra tela já com o que a gente já escreveu, eu vou deixar mais um espacinho entre elas, tudo bem? Quem quiser copiar, copia logo essa parte, eu vou abrir outra tela já sem botar a hipótese e a tese ali separadinha. Vamos lá. Pronto, aqui aí nós temos mais espaço. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos desenvolver os conceitos. A gente já desenvolveu o conceito de número ímpar. Agora a gente precisa fazer o produto entre esses números. Assim, eu quero calcular A vezes B. Esse A vezes B vai ser igual a 2x mais 1, que foi o meu A, vezes 2y mais 1, que vai ser o meu B. Multiplicando isso aqui, o meu A vezes B vai ser igual a... Fazer a multiplicação, propriedade distributiva, né? A gente está usando aqui as propriedades dos números inteiros. Então, vai ficar aqui 2 vezes 2, 4xy, mais 2x, mais 2y, mais 1. Acho que a gente pode colocar o 2 em evidência nesses três primeiros caras. A vezes B vai ser igual a 2 que multiplica 2xy. Ali tem um parênteses, viu? Porque pegou um pedacinho do y. 2 vezes 2xy, mais x, mais y. Tudo isso mais 1. Esse cara que eu não botei em evidência vai ficar o mais 1. Pronto. A gente queria escrever o A vezes B na forma de 2K mais 1. Quem é o meu K? Quando a gente coloca o 2 em evidência, tudo isso aqui é o meu K. Então, existe, logo existe K inteiro, tal que AB é igual a 2K mais 1. A gente pode até acrescentar quem é o K, onde K, como é que eu posso fazer isso aí? Vou escrever um pouquinho antes, então. Tomando K igual, eu vou ter que tirar essa parte, ficou espremidinho aqui. Tomando K igual a 2x. É ruim escrever quando já tem coisa escrita, peraí, aqui é um inteiro. Inteiro. Tomando K igual a 2x, y, mais x, mais y. Tá aqui o meu K. Tudo que tem nesse parêntese aqui, eu peguei para ser o meu K. Assim, A vezes B é igual a 2 vezes K mais 1. Como existe K inteiro, eu vou trocar esse logo por um como. Viram por que preciso do rascunho? Às vezes a gente troca algumas palavrinhas, muda aqui e acolá, precisa de espaço. Então, essa estratégia de começar pela primeira e a última linha e depois ir juntando elas, dá esse desencontrozinho com relação ao espaço. Aí depois você só adapta na resposta final. Então ficou bem direitinho, olha essa estrutura. Lá de cima para baixo. Sabemos que AB são inteiros ímpares. Só botei a minha hipótese logo de cara. O que é ser inteiro ímpar? Logo, existe x inteiro tal que A é igual a 2x mais 1. E existe y inteiro tal que B é igual a 2y mais 1. Então eu desenvolvi o conceito de números inteiros ímpares. Que são números inteiros ímpares, né? Tá aqui, desenvolvido. E eu quero o produto deles. Assim, A vezes B vai ser igual, eu peguei e multipliquei esse desenvolvimento que eu fiz. Nessa multiplicação aparece a propriedade distributiva. Nessa propriedade distributiva da multiplicação com a adição dentro dos inteiros, nós podemos colocar o 2 em evidência. E operações de multiplicação e soma de inteiro, a resposta é inteira. Então, esse K inteiro seria 2xy mais x mais y. Então, a gente conseguiu escrever A vezes B na forma de 2 vezes um número inteiro. Eu dei a cara de quem é esse inteiro, mais um 1. É um carinha que eu não pude colocar o 2 em evidência. Esse 1zinho aqui. Então, eu escrevi o meu A vezes B na forma 2K mais 1, que era o que eu queria no final. Olha como a última linha encaixou perfeitamente nisso. Então, é uma estratégia bacana.
primeiro passo ali seguido na primeira linha, segundo passo, substituição da definição tanto do início como do fim. Terceiro passo foi fazer a multiplicação. Esse izinho que eu estou colocando é 1, 2, 3 algarismo romano, viu? O hábito dos matemáticos usarem isso. 1, 2, 3, assim vai. Quarto passo foi dar a cara de quem era o meu K, I, V, é o 4. E 5 seria a conclusão. Não botei antes a última linha como a conclusão, porque eu não sabia qual era a numeração, agora eu já sei. 1, 2, 3, 4, 5 passos. Não são 5 linhas, são 5 passos. Primeiro passinho lá em cima, foi escrever a hipótese. O segundo passo foi a definição da hipótese. Opa, aqui não é o terceiro. O terceiro começa embaixo. Definição da hipótese. Está ali naquela parte. Definimos. Também temos na terceira linha, agora eu estou lendo de cima para baixo, é o passo a passo da demonstração, não foi da estratégia que a gente adotou. Terceira linha foi fazer a multiplicação com a definição. A quarta linha foi dar a cara do inteiro K, que A vezes B vai ficar igual a 2K mais 1. E a quinta linha foi fazer a conclusão, onde foi o nosso passo, né, da demonstração quando a gente começou, como ele nos disse. Então, a nossa demonstração ela conclui-se aqui, ela termina. Gente, se ficou muito confuso, vocês podem me perguntar lá no Mix, por favor. A gente saiu da hipótese e conseguiu chegar na tese, fazendo exatamente o que ele queria. Gente, é prática. Enquanto não for praticar, você não chega numa habilidade bacana com isso, certo? Então, vamos fazer mais um exercício. Outro exercício que nós vamos fazer agora, exercício lá na página 30, questão 5.11. O que é que diz o exercício? Suponha que A, B, D, X, Y sejam inteiros. Prove que se D divide A e D divide B, então D divide AX mais BY, certo? Eu vou fazer a demonstração que ele está me pedindo, essa prova, mas eu vou falar de um jeito diferente que eu fiz anteriormente. Espero que vocês tenham conseguido entender aquele jeito, certo? Que não tenha ficado muito enrolado. E qualquer coisa vocês podem me perguntar lá no Mix. Aqui eu vou fazer de uma forma diferente, certo? Eu quero que vocês observem e depois a gente comenta um pouco. Aqui é a minha solução. Vamos começar pelas premissas. Aqui já está na forma do se, então nós temos como hipótese D divide A e D divide B. Então vamos lá. Sabemos que... Ou então nem preciso escrever tanto não. Vou fazer de um jeito bem diferente mesmo. D divide A. Significa que existe um número inteiro M, tal que A é igual a D vezes M. Nós sabemos também que D divide B. Então, pela definição, existe um N pertencente aos inteiros, tal que B é igual a D vezes M. Vamos analisar agora AX mais BY. AX mais BY vai ser igual... Quem é o A? D vezes M. Então fica D vezes M vezes X. Mais quem é o B? D vezes N. Então fica D vezes N vezes Y. Substituímos o que a gente tinha concluído lá atrás em AX mais BY. Assim, AX mais BY, eu posso colocar o D em evidência. Fica D que multiplica M vezes X mais N vezes Y. Repare que dessa forma, o D é um múltiplo de AX mais BY. Logo, D divide esse cara. Concluímos então. Que D divide AX mais BY. E aqui encerra a nossa demonstração. Pronto, encerrei a minha demonstração, tá ok, vamos para frente. Não é bem assim. O que aconteceu nessa demonstração de diferente da anterior? Os conceitos foram usados mais rapidamente, foi tudo muito intenso. Eu já tenho domínio dos conceitos. Lá da outra solução, eu mostrei a definição para vocês que eu estava usando. Não mostrei a definição de multiplicação, eu achei que não precisava. Foi uma decisão minha. Mas a definição de número ímpar eu mostrei.
Repare que aqui eu não comecei apresentando para vocês a definição de divisibilidade, quando é que um número é divisível por outro. Já falamos em sala de aula, isso aqui. Se você procurar nas suas outras videoaulas, você vai encontrar. Mas eu estou partindo do pressuposto que vocês já sabem. Vocês estão entendendo qual foi o meu erro? Eu estou supondo que vocês já sabem a matéria que eu já dei. Matéria dada é matéria cobrada. Muitos professores partem desse princípio. Eu tive professores que faziam demonstrações assim, te vira para entender. O meu objetivo é que vocês entendam demonstrações. Se vocês verem uma demonstração como essa, vocês têm que ter capacidade de entender. Ah, professor, eu juro para você que eu não entendi nada. É normal, é difícil, porque aqui você vai precisar de domínio. Domínio das definições, domínio da sequência, domínio de tudo que eu falei anteriormente. Sabendo onde você está saindo, sabendo aonde você quer chegar. Muitas das informações necessárias para o entendimento dessa demonstração estão omissas, não estão apresentadas aqui no texto aberto. Porém, tudo que tem aqui é suficiente para a gente considerar que foi demonstrado. Então, alguns livros trazem demonstrações dessa forma. Bem direta, bem imediata, bem objetiva, sucinta, sem muito arrodeio. O livro que nós estamos adotando, ele fala mais, ele dialoga mais, ele escreve mais sobre uma coisa que não precisaria tanto. Para alguns matemáticos, achariam desnecessário. Eu acho que o livro que a gente está adotando, o livro que eu escolhi, ele faz uma boa transição entre o que é o excesso de escrita para aqueles que não têm domínio da matemática, para você se tornar uma pessoa que já tem domínio. Isso leva tempo, isso não é imediato. Então, a forma como eu fiz aqui é suficiente. Basta isso aqui para fazer uma demonstração. Por trás do que eu escrevi aqui, o que é que tem escondido? O meu conhecimento, que eu já sei onde eu quero chegar. Todo esse passo a passo, só um minutinho, eu vou voltar aqui. Quando eu li o livro, todo esse passo a passo que eu apresentei para vocês, eu fazia intuitivamente. Isso aqui para mim era muito natural, mas nunca me foi apresentado dessa forma. Então, trazendo essa forma para vocês, talvez algumas pessoas que tenham mais dificuldade consigam entender melhor. Reparem que eu fiz exatamente o que tem aqui, só não escrevi dessa forma. Eu não botei na forma de si, então, porque já estava nessa forma, não tive esse trabalho do passo 1. Eu não escrevi a primeira e a última linha da demonstração para vocês, porque ali já é a minha resposta final. Tudo que eu apresentei ali, eu já fiz um rascunho antes. Então, os professores, quando vão colocar a sua solução, eles não botam ali como é que ele chegou. Eles já botam a resposta final. Todo o raciocínio por trás da demonstração é dele. Só é interessante a demonstração em si. Estão entendendo onde eu quero chegar? Então, se você já sabe como fazer a demonstração, você não vai precisar de um rascunho. Coloca a demonstração e já era, passa para frente. Usa os símbolos, usa tudo que você já tem de ferramenta matemática e continua, não perde tempo. Mas se você não tem essa habilidade, se você não lembra das definições, se você não tem todo esse controle matemático, esse passo a passo aqui é fundamental você fazer antes, e digo mais, num rascunho. Você não precisa deixar ninguém ver isso. Você não precisa apresentar. Você vai apresentar somente a demonstração formal final. Quando você já fizer a expansão dos conceitos, quando você já definir os teoremas, tudo isso aí. Os conceitos das definições eu não escrevi. Eu expandi, eu já usei. É como se tudo que eu escrevi lá atrás na parte de definição, eu já tivesse na minha cabeça. Natural. Como se fosse somar, como se fosse a fórmula de Bhaskara. Lembra da fórmula de Bhaskara para equação de segundo grau? Aquilo ali, se eu perguntar para qualquer um, já sai naturalmente. Aquelas definições que eu apresentei para vocês, em mim sai naturalmente. E em vocês? Está saindo natural? Porque se tiver, você compreende demonstrações como essa. Deixa eu voltar para lá. Se você já tem uma habilidade boa com matemática, você vai compreender isso aqui. Você não teve uma habilidade boa. Você está vendo que foi usado, então você já vai procurar nas suas anotações ou no livro que você está usando essas definições que estão sendo trazidas. Antes de ver uma demonstração como essa, se você não entendeu nada, você vai procurar fazer a sua. Qual seria o primeiro passo? Ir atrás das definições. Procure a definição do que é um número divide outro. Nessa definição, expanda essas definições. Você vai ver que, a menos de alguma notação particular, você tem a mesma coisa dessa expansão.
da definição está aqui. Isso aqui é a expansão da definição. Depois de feito toda a expansão da definição, eu peguei o que eu queria mostrar, seria esse camarada aqui, apliquei a expansão da definição e mostrei que de uma outra forma da mesma definição, veja que a definição de um número divide outro, um número ser múltiplo do outro está dada de várias formas lá na definição que eu trago para vocês. Então eu simplesmente peguei o que eu queria, usei as definições que eu mostrei e cheguei no que eu queria, na minha conclusão final. Muito imediato, muito rápido. Então, o meu objetivo nesse exercício, foi ver se vocês estão conseguindo entender uma demonstração rápida como essa, para esse conteúdo. Conseguiu entender? Ótimo, faça rápido. Não está conseguindo entender? Então é porque você precisa dar uma olhadinha nas definições, dar uma olhadinha nos conceitos, nas expansões. Fiquem atentos com relação a isso. Enquanto a gente está aprendendo uma matéria nova, tenha sempre as definições iniciais na mão de vocês, nas proximidades, ou no livro, alguma página perto, ou então você mesmo anotou por conta própria, para quando você precisar você olhar, volta e olha. O professor deu aquela aula há 3 semanas atrás, há 1 mês atrás, há 2 meses atrás, não importa, a matéria dada é matéria cobrada. É assim que passa na cabeça dos professores de matemática. Se a matéria já foi dada, ela pode ser cobrada a qualquer momento. Cabe a você, aluno, ir atrás daqueles conceitos e ficar sempre revisando, sempre frescando na memória. Estão entendendo o que é que vai ser a dificuldade de vocês? Gente, isso aqui é um debate bacana, eu não consigo fazer isso por vídeo. Então, vamos conversar sobre isso no nosso encontro no Meet, tudo bem? Vamos para o próximo ponto. Para provar uma proposição com si somente si, a gente vai separar ela em 2 proposições do tipo si, então. Então, essa proposição que ele está me dando, 0, seja x um número inteiro, prove que 0 divide x, se somente si, x igual a 0. É como se a gente tivesse aqui, ó, 0 divide x, se somente si, x igual a 0. Eu vou separar essa proposição em 2. Esse teorema eu vou separar em 2. 0 divide x implica x igual a 0. É isso que eu vou demonstrar primeiro. Depois eu vou demonstrar que x é igual a 0, implica que 0 divide x. Então são 2 questões em uma só, quando a gente tem um teorema formado por si somente si. Certo? Então a nossa solução vai ficar a seguinte. Solução. Primeiro, 0 divide x. Eu vou botar na linguagem do si então, né? Que fica mais comum para algumas pessoas. Mas se acostume, é a mesma coisa que a linguagem do implica. Se 0 divide x, vou botar um pouquinho mais coerente, vamos provar que, inicialmente que 0 divide x, na linguagem, se 0 divide x, então x igual a 0. Pronto, eu vou fazer primeiro essa prova, ou seja, eu tenho como hipótese o fato de que 0 divide x e quero chegar na tese que x é igual a 0. Aplicação direta da definição, né? Como 0 divide x, ficou feio isso, como 0 divide x, então, qual a definição de divisibilidade? Você olha lá na definição, você vai ver que x tem que ser igual a 0 vezes uma constante c sendo um número inteiro. Existe c, vamos botar direitinho, existe c pertencente aos inteiros, tal que x é igual a 0 vezes c. Só que x igual a 0 vezes c vai ser x igual a 0 para todo c. Então você pode escrever isso que eu falei. Ora, 0 vezes c é igual a 0 para todo c, pertencente aos inteiros. Então, x é igual a 0. Pronto. Escrevi um pouquinho mais do que eu esperava, mas está aqui. Certo? Podia ser um pouquinho mais objetivo, como foi no probleminha 2. Mas aqui eu já dei uma esticada um pouquinho mais na escrita. Certo? Comecei com 0 divide x, apliquei a definição de divisibilidade.
cheguei na conclusão que x é igual a zero. Não terminou o nosso problema, a gente vai ter que fazer mais uma coisinha. Agora a gente vai para o outro lado. A gente foi para um dos caminhos, x, 0 divide x, e a gente provou que x é igual a zero. Nós vamos agora para o outro, partindo de que x é igual a zero, provar que 0 divide x. Então, vamos botar aqui mais uma página. Segunda parte. Assumindo agora que x é igual a zero, vamos provar que 0 divide x. Repare que eu estou orientando o leitor para o que eu estou fazendo, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi dizer qual foi a minha demonstração. Se 0 divide x, então x igual a zero foi a primeira coisa que eu fui demonstrar, como se fosse um dos problemas anteriores. Agora, eu quero provar outra parte. Eu acabei escrevendo sem ser na linguagem do se então, não foi? Assumindo agora que x é igual a zero, né, posso escrever dessa forma, é um sinônimo para a linguagem de se então. Vamos lá, qualquer dúvida vocês me perguntam lá no Mix. Como x é igual a zero, então x é igual a zero vezes algum c, para todo c pertencente aos inteiros. Ora, x não é zero? X não é igual a zero? É uma coisa que a gente está partindo disso? Zero vezes qualquer número continua sendo zero, qualquer número inteiro, a gente está dentro dos inteiros. Então, x eu posso escrever como sendo 0 vezes c. Dessa forma, a gente tem aí a definição de divisibilidade. Com isso, pela definição de múltiplo, né, divisibilidade de divisibilidade, temos que 0 divide x. Essa demonstração é muito simples com relação ao que a gente usa, simplesmente a aplicação da divisibilidade. A sua complicação maior é o texto, porque tem várias formas de você escrever. Eu não queria que vocês ficassem engessados a fazer como robozinhos. Então, aqui eu tentei utilizar a linguagem do se então, que é a linguagem que o livro traz, mas eu não preciso ficar preso a isso, eu posso trabalhar com uma linguagem mais sinônima. É um pouco menos formal matematicamente falando, pode dificultar a leitura de algumas pessoas, mas não é matematicamente errado. Então, na forma como eu fiz essa primeira parte, da primeira demonstração, eu fui seguindo a ideia de passar para a forma de se então, partir da parte inicial e chegar na parte final. Eu não achei necessário fazer a primeira e a segunda e a última linha e fazer as duas se encontrarem por ser simplesmente a aplicação da definição. Então, quanto mais simples você achar, quanto mais seguro você tiver do conteúdo, você não precisa ficar fazendo muitas partes, vai logo para o seu objetivo final. Já na segunda, eu já estava me sentindo tão à vontade no conteúdo que eu já estava quase como conversando na hora de escrever. Perdi um pouco do formalismo matemático, mas eu mantive a mesma ideia. Reparem que a construção foi praticamente a mesma. Eu não escrevi na forma de se então, mas foi numa forma similar, nessa primeira linha. E, sabendo quem é amigo, o mais importante é isso. Para que a gente escreve na forma do se então? Para você saber o que é que você tem como hipótese e saber o que é que você quer chegar, quem é a sua tese. Sabendo disso, está ótimo. Você já mostrou que você sabe quem é a hipótese, quem é a tese. Ou vocês não conseguem identificar isso nessa frase? A ideia dessa frase é exatamente para isso. Mostrar quem é a minha hipótese e mostrar quem é a minha tese, onde eu quero chegar. Pronto, a partir da hipótese, cheguei na tese. Então, a linguagem ela pode mudar, não tem problema nenhum fazer essa mudança, certo? Essa busca por sinônimos vai de acordo com a sua segurança no texto matemático. Gente, esse é um assunto que é bom a gente conversar no Mix, então qualquer dúvida vocês podem perguntar lá no nosso encontro no Mix, certo?
Gente, nem toda sentença matemática que pedem para você provar, ela é verdadeira. Pode ser que ela seja falsa. Então, nem sempre que se pede, o que se é proposto para provar, é de fato algo que dá para ser provado. Então, se for algo falso, você não vai ter como provar que ele é verdadeiro, porque na verdade ele é falso, a menos de algum erro de processo. Então, como é que você faria para mostrar para a pessoa que aquilo que ela lhe pediu para provar, aquilo é falso, né? Você não vai ter condições de provar. É usando contra-exemplos. Contra-exemplos é exatamente utilizado para isso. Quando você tem um teorema do tipo se então, e ele é proposto para ser demonstrado, e não é possível porque ele é falso, ou seja, ele terá que ser refutado, você tem que falar que aquele teorema não é válido, você pode fazer isso simplesmente usando um contra-exemplo. Basta um. Você tem que provar que ele não é válido para todo mundo. Tem que mostrar que aquele teorema por si só, ele tem falhas. Ele tem uma falha no mínimo. Então isso aí seria o contra-exemplo. O que seria esse contra-exemplo? Lembra lá do que a gente viu na implicação do tipo se então? Então, quando a gente tem algo do tipo A implica B, se o que for A for verdadeiro e o que for o meu B for falso, ou seja, a minha hipótese for verdadeira e a minha tese for falsa, tudo isso que eu construí ele vai ser falso. Então, a ideia do contra-exemplo é essa. A gente vai achar uma situação onde a hipótese ela é verdadeira e a tese é falsa. Fazendo isso, o teorema está refutado. Certo? Vamos fazer isso no exercício para a gente ver como é que ficaria. Exercício da página 33. Esses exercícios da página 33 todos envolvem contra-exemplos. Então a gente vai refutar, a gente não vai provar que se A e B são inteiros com A divide B, então A é menor ou igual do que B. O que seria refutar? A gente vai atrás de valores, né, de uma situação em que nós temos inteiros A e B, onde A divide B, ou seja, a primeira parte é verdadeira, o que está entre o se e o então, sendo que o que tiver depois do então vai ser falso. Então é isso que a gente vai fazer. Queremos encontrar uma situação, queremos achar. Queremos e vamos, né? Achar uma situação onde com A e B inteiros e A divide B, tá aqui a minha hipótese ser verdadeira, porém, queremos achar uma situação que A e B são inteiros e A divide B, porém, A não é menor ou igual que B. O que é que seria dizer que A não é menor ou igual que B? Seria dizer que A é maior do que B, porém, A é maior do que B. É isso que eu estou atrás. Eu vou provar isso aqui. Vou achar uma situação que isso aqui acontece. Não é provar, né? Vou achar uma situação. Me digam valores em que A divide B, porém A vai ser maior do que B. Normalmente, para você encontrar um contra-exemplo, vai exigir um pouco de experiência. Vá lá no seu rascunho e escreva a definição de divisibilidade, se você não tem essa experiência. Eu vou lá e vou escrever, ó, A divide B significa o seguinte, que existe um C, tal que C pertencente aos inteiros, tal que A vezes C vai dar igual a B. Deixa eu botar aqui, B é igual a vezes C. Pronto, botei dessa forma. Então eu quero uma situação em que eu tenha B igual a vezes C, sendo que o A vai ter que ser maior do que o B. É isso que eu quero achar, uma situação como essa. Para o A ser maior do que o B, tem várias, não tem só uma não. Eu vou pensar numa aqui bacana porque tem a 2, o exercício 2, que eu não quero chegar numa situação que dê certo naquele para vocês poderem exercitar. Então, para esse caso aqui, eu vou pensar em números negativos, por exemplo. O que acontece se o meu B for um número negativo e o meu A for positivo? Se eu tenho B igual a menos 9 e o A igual a 3, por exemplo. Tomemos A igual a 3 e B igual a menos 9. O que acontece com esses dois valores? Nesse caso, A divide B,
Ou seja, o 3 divide o menos 9. Concorda ou não? 3 divide menos 9. Menos 9 é divisível por 3 dentro dos inteiros. E também temos que o A é maior do que B. Ou seja, o 3 é maior do que menos 9. 3 é positivo, menos 9 é um número negativo, tá aí. Esse é o nosso contra-exemplo. Esse é o contra-exemplo. No item B, pede para você fazer exatamente essa mesma demonstração, só que sem usar números negativos. Item B não, né? O 6.2. Boa sorte, tentem fazer aí como exercício e tentem fazer os outros também. Qualquer dúvida a gente vê lá no nosso encontro do Mix. Certo? Entenderam o que foi que nós fizemos? A gente achou uma situação em que A divide B, sendo que o A não é menor ou igual que B, ou seja, o A é maior do que o B. Encontramos uma situação. Então, se eu falasse para vocês esse teorema, olha, gente, se A e B são inteiros com A divide B, então A é menor ou igual que B. Você me diz, nada disso. Não é, A não é menor ou igual que B, não. Olha essa situação aqui, onde o A é 3 e o B é menos 9. Você tem a situação em que o A divide o B, mas o A não é menor ou igual que B, o A é maior do que o B. Tá aí. Agora, sem usar números negativos, como é que seria? Conseguem pensar em uma situação? Boa sorte aí. Qualquer coisa a gente conversa lá no nosso encontro do Mix. Até mais.